Os números 7 e o número 3 são os números que mais aparecem nos textos sagrados. Eles trazem muita simbologia, tanto o Sheva, que é o 7, trazendo perfeição ao que é completo, pleno, assim como o Shalosh, que é o 3, que está trazendo a ideia de unicidade, de algo estar unido, perfeito, funcional, algo que não faltam peças. Então aqui os dois números, Sheva e Shalosh. Quando nós falamos em Sheva é perfeição. Perfeição e Shalosh, completude, unicidade. Unicidade. Não esqueça que unicidade é mais do que unidade. Unicidade é quando esta peça precisa da outra peça para funcionar. Sempre dou o exemplo de um motor de um carro. O motor de um carro não funciona somente com unidade, mas unicidade. Uma peça precisa da outra, é uma engrenagem completa. Isso é que está faltando hoje na igreja. É a essência de dois números. Sheva, que é a perfeição, a completude, algo pleno, perfeito, segundo a dispensação divina, como também o número 3, está faltando unicidade. Há muito sectarismo no meio da igreja, sectarismo, logicamente, de homens, são as famosas denominações, e começam as subdivisões, e aí o que é pleno de Deus, aquilo que é a igreja de Cristo, a graça plena, a gratuidade perfeita, é ridicularizada por causa dessas subdivisões. E nós não precisamos disso. Creio que há muita gente que entende o que eu estou falando, de como a igreja precisa estar em perfeição. Isso, logicamente, traz a ideia de santidade. É necessário trazer a essência de perfeição, algo que é completo, que precisa ser trazido como a criação. A criação sempre começa com o Sheva, porque justamente em o primeiro versículo, que é Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaret, nós vemos 7 palavras. Você vai ter que estudar a nossa matéria, Mistérios da Criação. Venha estudar conosco, no link da descrição do vídeo, está lá, na Hotmart, as nossas matérias. Você vai ver os mistérios da criação. Quando Deus cria em Sheva, perfeição, cria em 7 dias. Você vai ver muito o sétimo dia, 7, tudo que é 7. Quer ver uma ideia aqui rapidinho? Isso aqui também tirei da nossa matéria, numerologia. Por exemplo, quando o Sheva traz perfeição, nós vamos ver vários exemplos de 7. Jacó trabalhou pela sua amada Raquel, diz, por 7 anos, Gênesis 29 e 20. Essa é a essência do amor perfeito. 7 anos de fartura houve no Egito, suprimento perfeito. 7 anos de prova, de fome, uma provação perfeita. Até na provação a perfeição. Isso está em Êxodo 12, 15. Que mais? 7 dias o povo comia pães ázimos, né? Ali no Cedras de Pessah, que seria a Páscoa. Consagração perfeita, santificação perfeita. 7 dias se fazia expiação no altar. Testemunho perfeito. 7 lâmpadas tinha o próprio candelabro. São mistérios. Expiação perfeita. 7 vezes o sacerdote espargia sangue perante ali o santuário. Limpeza perfeita. 7 dias eram chamados de purificação. Levítico 15, 3. Tudo isso está com citas bíblicas, com explicação ali nas nossas matérias de numerologia bíblica, como também criação, tanta coisa preciosa. Que mais? Conquista perfeita. 7 voltas e na 7ª volta dar 7 voltas. Olha só, uma cada dia durante 6 dias, só que no 7º dia se davam 7 voltas, ou seja, temos aí uma sequência de 7 dias de conquista perfeita. Que mais? Cura perfeita. 7 mergulhos foram exigidos para Naamã pelo profeta. Isso é algo precioso. E uma menina se encarregou de pregar para Naamã que precisava de cura. Engraçado que essa menina estava na casa de um leproso e não foi contagiada pela lepra de Naamã. Mas a fé perfeita dessa menina contagiou o coração de Naamã e ele foi lá e acreditou na palavra dessa menina. Meu Deus! Que mais? Restituição perfeita. 7 filhos varões teve já depois da sua prova.
Que mais? Restauração perfeita. 7 vezes caiu o justo, mas 7 vezes caiu o justo, mas ele diz, se levantará. Uma restituição, uma restauração para levantar, mesmo que você caia 7 vezes. Que mais temos aqui? Mateus, temos aqui o relatório da providência perfeita. 7 pães havia na segunda multiplicação de Jesus. Libertação perfeita. 7 demônios expulsou de Maria Madalena. Meu Deus, tem tanta coisa de perfeição, 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 perfeição. Até as 7 trombetas, você vai ver 7 selos. Até as taças da ira de Deus são 7, juízo perfeito. Tudo em perfeição. Unicidade e perfeição, perfeição e unicidade. Do 3, você vai ver, só no próprio ministério é vida de Yeshua HaMashiach, de Jesus, você vai ver, ele com 3 décadas começa a ministrar, com 30 anos, o seu ministério foi exercido em 3 anos, você pode ver que sempre vai aparecer na terceira hora, terceiro dia Jesus morre e ao terceiro dia ressuscita. Você sabia que na terceira hora é derramado o poder do Espírito Santo em Pentecoste? Você sabia disso? Olha só, quando você vê a apresentação ali de Lucas em Atos dos Apóstolos, ele destaca que todo mundo julgou os apóstolos e a igreja que estavam bêbados. Pedro diz, não estão bêbados. Por quê? Porque a hora terceira, era a terceira hora, ou seja, 9 horas da manhã. Terceira hora foi derramado o avivamento do Pentecoste. Por quê? Será que isso é coincidência? Eu sabia que a primeira hora da atuação de Deus foi para reis, profetas e sacerdotes, e houve a ministração da lei ali no passado. Isso é a primeira hora. A segunda hora é quando Cristo vem com seu reino. Ele diz, eis que o reino dos céus chegou até vós, e começa o seu ministério, mas ele morre, ele é assunto aos céus, é colocado no meio de 3 cruzes, ressuscita ao terceiro dia e foi assunto ao terceiro céu. E aí começa a última hora, a terceira hora, e essa terceira hora é a hora da igreja atuar, é a igreja que se apresentará com unicidade. É por isso que há tanta divisão, porque a igreja precisa estar unida nessa última hora para atuar e para poder vivenciar o avivamento da última hora. E essa igreja é a que verá a Yeshua HaMashiach voltando nas nuvens. Você crê nisso? Você aguarda o Salvador? Olha o que há de mistério nesses números. Isso é algo maravilhoso. Se eu começo a falar de número 7, número 3, sétimo dia, o terceiro dia, sétima hora, terceira hora, tudo em 3 em sequência são os números que mais aparecem com significância profética, simbologia. Isso não pode ser olhado de qualquer maneira. Olha só, a palavra de Deus, ela tem segredos. E no hebraico dá para discernir esses segredos. E você precisa conhecer essa etimologia do hebraico para entender um pouco melhor o significado, não somente dessas palavras, mas de todo o contexto, pelo menos daquilo que foi escrito em hebraico. Isso é importantíssimo. Por isso te convido para estudar conosco. Nós temos canonicamente, temos 66 livros, certo? 66 livros na Bíblia. São canonizados. Os que acrescentaram mais são livros apócrifos, e a Igreja Romana, por exemplo, tem livros a mais que nem sequer foram canonizados pelo cânon judaico, tá? E esses livros a mais foram rejeitados até pelos judeus. Então, nós não podemos aceitar essa canonização. Então, são 66 livros. Se a gente dividir, olha só, se a gente dividir a Bíblia bem no meio, aqui no meio, você vai ver que são 33 livros para um lado e 33 livros para o outro. Livros. São 33 para um lado e para o outro. Se você conta para cá, desde Bereshit, que seria Gênesis, a metade vai dar no livro de Miqueias, certo? E justamente o livro de Miqueias tem 7 capítulos. Se você começa a contar do Apocalipse, voltando, o último livro para a metade vai ser Nahum, que seria o livro de Naum, certo? E justamente ele tem 3 capítulos. Bem na metade tem os 6
perdão, o 7 e o 3. O 7 e o 3. São 66 livros. Tudo são matemáticas que a gente começa a analisar. Podem ser coincidências, mas com certeza elas deixam um desejo de mergulhar na Santa Palavra de Deus. Te convido para mergulhar, conhecer mais, e se você acha relevante essas observações, deixe um comentário. Muita gente tem nos atacado por pregar e falar a verdade, e quero que você espalhe esse estudo, dando um like, deixando um comentário e divulgando, tá bom? Deus te abençoe e vamos estar juntos nesse processo de conhecer mais a Palavra de Deus. Um abraço e um beijo no seu coração.